Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz e o que eu vou falar hoje é sobre a importância da terapia no tratamento das doenças mentais. Enfim, devemos fazer ou não terapia? A gente que sofre de alguma doença mental grave, como a bipolaridade, como a esquizofrenia ou algum tipo de depressão mais grave, será que é importante fazer a terapia para nós? Será que tem importância? Então é nisso que eu vou discutir nesse vídeo, né? Eu vou falar sobre a minha experiência, que eu faço terapia desde 2015 e quero, através dessa minha experiência, falar sobre as vantagens e desvantagens desse método psicológico para poder trabalhar a mente. Então, antes de tudo, eu gostaria de pedir para que você deixasse um joinha no vídeo, ativasse o sininho e também se inscrevesse no canal. Vamos lá então. Enfim, como eu disse, eu faço a terapia desde 2015, que a minha primeira internação ela ocorreu nessa época, né? Foi quando eu recebi o diagnóstico de esquizofrenia. E em 2015 já era aconselhado eu fazer terapia, mesmo que a esquizofrenia, assim como a bipolaridade, é uma doença que tem um grande fator genético. Mesmo tendo esse grande fator genético, parece que a bipolaridade é até mesmo mais, tem um fator genético maior que a esquizofrenia, mas mesmo tendo esse fator genético, o fator ambiental, se chama o ambiente externo, né? Como, por exemplo, os traumas que essa pessoa vive, pode ser considerado questões do ambiente externo dessa pessoa, são coisas que também podem contribuir para a manifestação dessa doença, geralmente ou na adolescência ou na vida adulta, né? Geralmente na vida adulta. E mesmo assim eu tive que fazer terapia, foi recomendado, né, que eu fizesse, não é obrigado a fazer. E eu precisei fazer e me ajudou em muitas coisas, principalmente na questão da autoestima, saber trabalhar a autoestima. Minha autoestima estava em pedaços quando eu saí da minha primeira internação. E foi saber me reconhecer, né? Me reconhecer como é que era esse Luiz Paulo novo, né? Porque o Luiz Paulo antigo, antes da psicose, né, que eu tive, era um Luiz Paulo. Depois da psicose é um Luiz Paulo totalmente diferente. É outra coisa, é outro universo. E talvez perceba que eu tô com a voz um pouco rouca hoje, porque eu tenho um pouco de dor de garganta. Mas enfim, e esse Luiz Paulo agora é um pouco diferente, ele tem uma mentalidade diferente, ele passou por uma experiência de vida que transformou bastante, né? Uma experiência que foi em um curto tempo que trouxe bastante transformação. Então, às vezes necessita a ajuda de outra pessoa para poder processar tudo isso, poder processar todas essas informações que vieram. Porque talvez o que aconteceu muito na psicose foi que todo existia toda uma estrutura de como eu pensava que era aquele Luiz Paulo. Existia uma estrutura. O Luiz Paulo é aquela pessoa que era o bonzinho com todos os familiares, ou que era o que sempre ajudava os outros. Ou o Luiz Paulo era a pessoa que era artista, era visto como artista pelos familiares, por si mesmo, né? Não que isso tenha mudado, né? Mas a minha forma de arte mudou. E depois da psicose a coisa já passa a ser um pouco diferente, né? Existe um pouco de intenções maléficas no Luiz Paulo também. Ele também é um pouco malzinho de vez em quando, ou ele quer um pouco se libertar um pouco dessa coisa de ter que ser bonzinho o tempo todo. O Luiz Paulo tem disso. E talvez ele faça muitas coisas que ele faça para agradar as outras pessoas. E depois disso ele compreende que com a terapia, né, compreende, eu faço isso para agradar as pessoas. Então, será que eu quero continuar fazendo essas coisas apenas para agradar? Será que isso está sendo benéfico para mim?
Então, isso me trouxe a terapia, né? Teve muito esse benefício que isso ajudou a trabalhar também a essa questão de se sentir melhor na minha própria pele, né? E depois veio a questão do perdão e auto-perdão. Isso eu acho que foi bem específico para mim, porque eu tinha traumas que eu precisava trabalhar, que precisava que eu trouxesse o auto-perdão e o perdão. Que eu precisava trabalhar essas duas coisas, que daí eu acho que trabalha também o ressentimento. E esse trauma foi um trauma bem pesado, foi difícil de trabalhar, né? Foram anos, muitos anos, e até hoje eu considero que eu esteja trabalhando ele. Então foi lá com a psicóloga, e eu tive diferentes psicólogos, fui em diferentes psicólogos, né? Eu troquei algumas vezes, e também fui no padre, fui fazer confissão, e pasmem, ajudou imensamente também. Que também tinha relação com esse trauma. Então foi muito importante fazer a confissão. Mesmo que você não seja religioso, talvez funcione para ti também. Então, teve essas três coisas que trabalharam muito bem, né? A autoestima, o auto-perdão, é bem diferente do perdão, né? Perdão, tu perdoa a outra pessoa, o auto-perdão você se perdoa. O auto-perdão e o perdão. Essas três coisas que foram importantes para mim, para eu trabalhar na terapia logo depois que eu saí, da internação psiquiátrica. Aí, qual é a vantagem do psicólogo? Além dessas vantagens de que ele vai trabalhar, ele vai desentrelaçar toda aquela nuvem de coisas que tu tá trazendo para ele, através da conversa, ele vai desentrelaçar tudo aquilo e vai transformar no novelo para você entender o que é aquilo, né, que você tá trazendo para ele. Então, além de ele fazer isso, tem a questão que logo de começo, muitas vezes a gente está lá, a gente quer conversar com alguém, quer falar sobre algo muito triste para alguém, né? Algo sobre muito triste, enfim, né? E você quer conversar, mas você não quer expressar isso para um familiar, você não quer preocupar o familiar sobre isso. Não quer preocupar um amigo, ou às vezes sente que se for expressar isso para alguém, você teme que pode ser incompreendido. Ou pior ainda, você pode ter expressado isso para alguém, para um familiar ou um amigo, e você de fato foi incompreendido. Então, tá aí a figura do psicólogo para te ajudar, que o psicólogo ele é meio que treinado para não te julgar na hora da terapia. Ele não vai te julgar e vai te ajudar, e vai tentar fazer você entender. Se perceber muitas vezes, não vou dizer que é com todos os psicólogos, porque eu já tive psicólogos que me trouxeram uma experiência diferente, mas geralmente a maioria dos psicólogos, eles não vão dar uma opinião sobre o que você está sentindo, eles não vão ou dizer então o que você deve fazer. Eles querem que você chegue na luz do que você deve fazer ou à luz do que você está sentindo. É o que eu sinto. É o que eu sinto que a maioria dos psicólogos aí me trouxeram, né? Tem alguns que foi meio estranho, assim. Eu tive uma experiência meio estranha. Foi uma experiência do tipo, pô, como é que pode um psicólogo estar me dizendo o que fazer? Não vou dizer que é errado. Eu acho que pode sim ter linhas psicológicas, né, que oferecem o aconselhamento direto e que pode ser muito benéfico se for isso aquilo que a pessoa está buscando. Pode ser sim muito benéfico. Mas, claro, depende se a pessoa está a par disso, se é isso que ela espera, eu acho que está tudo bem. Uma desvantagem do psicólogo, né, de tu ir para uma terapia psicológica, eu noto é que às vezes, pelo menos para mim, eu posso acabar falando muito só de mim.
E se eu começar a falar só de mim, às vezes eu noto que não tô levando a nada. Tô indo só na terapia só para falar de mim. E às vezes isso pode ser uma coisa que é meio que do psicólogo também. Não é só teu. Às vezes tu tá indo lá, tu tá achando que tá trabalhando, né, os teus pensamentos, tá trabalhando os teus problemas, mas na verdade tá indo uma consulta atrás da outra só para falar, 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 falar. E daí você tem aquela sensação de que tá chegando a lugar nenhum. É verdade, sim, que quando você vai no psicólogo, você tem um benefício só por conversar com ele. Isso é verdade. Você já vai ter ali um benefício logo de cara só por ter alguém para conversar. Se é isso que você busca, não tem problema. Mas se você já é uma pessoa que tem a ver ali, que tem alguns outros probleminhas, tem alguns objetivos na vida, tem objetivos bem claros na vida que quer alcançar, e que de repente você vai na primeira consulta, você fala sobre esses objetivos, aí vai nessa segunda consulta, o psicólogo nem lembra de quais objetivos você falou, né? Ele nem anotou. Aí eu já acho que é um problema. Ou então ele nem avisou que, sei lá, ó, a linha psicológica dele não ajuda com isso, né? Eu acho já um problema. Então é importante ter isso em mente. Ter em mente que pode acontecer isso. Comigo já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu algumas vezes porque eu já fui em torno aí de uns 5, 6 psicólogos diferentes. Psicólogos e psicólogas. E já notei que é bem comum isso acontecer. De quando perceber, não sabe para onde está indo. Tu tá meio perdido já, não sabe por que tá indo pro psicólogo, só tá indo porque se acostumou a ir lá. Então, é uma coisa a se pensar, né? Talvez conversar com o psicólogo para ver se existe alguma estratégia que queiram criar ou se querem tocar as consultas de forma, de forma mais livre, de forma mais aberta. Como descobrir um bom psicólogo, né? Como descobrir onde encontrar. Então, a gente pode pensar que tem que primeiro encontrar a linha psicológica, né? Saber se, eu quero Gestalt terapia, ou eu quero a CBT, a cognitivo comportamental, né? Ou se eu quero humanística, tem também outras como a logoterapia, talvez, a psicologia analítica, a psicanálise até, não sei, é um tipo de terapia, né? Não sei se é com um psicólogo, mas é um tipo de terapia. Tem vários tipos, né? Pode encontrar. Tem até psicologia atomista, que eu acho interessante também. Bom, tem essas psicologias, tem vários tipos, mas enfim, o que seria mais importante? Penso eu, foi uma coisa que o médico me falou na consulta, né? Lá no hospital psiquiátrico, quando eu ainda estava lá. Ele disse para mim, olha Luiz, não vai muito pelo tipo de terapia que você vai fazer. E sim, pense em escolher o vínculo e a compatibilidade que você vai ter com o seu terapeuta, que é mais importante. É mais importante do que necessariamente ter aí a linha terapêutica que você vai seguir com ele. Então, hoje em dia eu faço consulta com a minha psicóloga e ela é ela Gestalt terapia, né? Só que eu não sei nem muito bem o que é Gestalt terapia. Eu conheço do design, né? Claro. É um design, a psicologia da Gestalt é usada no design para criar as peças gráficas. Só que não é a mesma coisa que é usada, exatamente a mesma coisa, quero dizer, né? Que é usada na psicologia em si, né? No tratamento psicológico. Então, ela, ela tem um vínculo, eu tenho um vínculo com ela. Esse que é a vantagem, eu tenho compatibilidade de vínculo com ela. Quando eu vou na consulta com ela, é como se ela fosse a minha amiga, que eu posso confidenciar os meus problemas, ou o que eu estou enfrentando naquele momento, ou até mesmo as coisas que estão sendo boas para mim. Então, esse para mim é o mais importante. E é claro, checar bem, né, se a pessoa tem
o CRP, se eu não me engano, se o CRP está certinho, que é do Conselho Regional de Psicologia, se o profissional realmente tem, checar o preço também, checar, ver se ele trabalha em alguma, que às vezes assim, ó, ele trabalha por R$ 150 a consulta, mas ao mesmo tempo esse psicólogo ele pode trabalhar numa instituição que trabalha com R$ 50 a consulta, que muitos, pelo menos aqui em Floripa tem, alguns psicólogos eles vão trabalhar em uma instituição para meio que para ou angariar clientes, né, talvez, mas também para já adquirindo a experiência. Eles trabalham numa instituição diferente para meio que para ajudar a instituição, acredito, né, também, e já para adquirindo experiência. Às vezes são psicólogos mais novos, entende? Então é impossível encontrar psicólogos assim. Eu penso que é isso, é basicamente isso, né? Daí dá para considerar outras coisas para as pessoas que têm plano de saúde, se o plano de saúde cobre, a reputação, muito importante, né? Não é apenas o CRP, né? Mas saber qual é a reputação dessa pessoa, pesquisar na internet, pesquisar até mesmo o Instagram, porque muitos têm Instagram hoje em dia, pesquisar se a pessoa é algum tipo de maluco, né? Se for muito fora da casinha, eu já sairia fora. Então, é importante pesquisar tudo isso. Eu não acho muito legal, particularmente, psicólogos que tentam passar algum tipo de agenda política ou agenda ideológica para os seus clientes. Isso eu não acho legal. Isso eu manteria um pouco de distância. Mas aí também fica a seu critério, né? Se você tem preferência por algum tipo de agenda política ou ideológica também nas suas consultas. Então, pessoal, era isso por hoje. Espero que o vídeo tenha ajudado. Tenho preferido fazer um vídeo assim de uma forma mais livre. De vez em quando eu faço uns vídeos em que só é eu lendo um texto e buscando passar minha mensagem. Às vezes eu faço também tentando decorar o texto e falar, mas eu tenho preferido fazer de uma forma mais livre, onde eu falo de forma livre para a câmera também. Se isso estiver fazendo sentido para você, se estiver achando bom, por favor, me dá um feedback também. Se gostou do vídeo, por favor, deixe um joinha, ative o sininho, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!